Boa tarde, começa mais uma edição do Gazeta Entrevista, a primeira edição desta semana. E nós, claro, não poderíamos iniciar uma semana de trabalho aqui no programa sem falar do assunto do momento, o assunto de mais impacto e de maior interesse público, que são as questões relacionadas ao meio ambiente, à queimada, ao desmatamento. E uma pessoa qualificada, que já tem uma vida inteira dedicada a esse assunto, a esse debate, é Miguel Escarcelo, diretor da ONG SOS Amazônia. Obrigado, a quem eu agradeço, viu? Obrigado pela sua presença aqui, Miguel. E eu vou lembrar aqui uma situação que é recorrente quando a gente fala a respeito de meio ambiente, Miguel, e a relação do meio ambiente com o setor produtivo, e a relação do meio ambiente com a política, é que parece que quando se fala em política ambiental, o país não se une. A impressão que me dá é essa. O que está faltando para que o trabalho articulado entre os vários atores que compõem esse universo que é o meio ambiente possa unir forças e não separar? O que está faltando? Boa tarde. Prazer estar aqui com você, com os telespectadores. Eu acho que poderia haver uma catástrofe. De que tipo? Tipo que aconteceu na década de 80 em Cubatão, quando se percebeu que a poluição das indústrias nos rios e na região lá da Mata Atlântica, lá no Sudeste, em São Paulo, causava um problema tão sério que eles tiveram que rever todos os protocolos e criar todo um regramento que condicionasse a que os resíduos, as emissões das indústrias fossem controladas, as emissões Entendi a imagem que você está criando, é uma coisa que sacuda a sociedade, é isso? Sacuda, faça perceber que nós estamos no limite. E isso não é questão só a mudança climática, mas é questão que contamina o solo, que contamina as águas, que polui o ar, que diminui a biodiversidade, que elimina espécies importantes para o ser humano. Então isso tudo está em jogo, porque nós estamos num planeta só, nós somos só um planeta. E a população está crescendo, e há ano que cresce. Então, é uma coisa quase que limitada. Nós não temos recursos para isso o tempo todo, né? Existem estudos que a cada ano diminui o período de consumo dos recursos naturais para aquele ano. Quer dizer, a humanidade, esse ano, concluiu esse consumo de recursos em junho ou julho. Ou seja, o que nós estamos queimando aqui agora... Que devia consumir até dezembro, já consumimos em junho. Então, nós estamos consumindo agora o que vem para o ano que vem. Né? Agora, Miguel, nós mostramos agora no Gazeta Alerta uma situação que é a seguinte. O governador do Acre, o vice-governador do Acre, que representa o governador lá no encontro com o presidente Bolsonaro, falou que 47% do território do estado são unidades de conservação. Ok. Só que isso é dito num tom em que o que está expresso se é unidade de conservação, então não há nada a se fazer ali a não ser contemplar a natureza e receber dela a miséria em troca. O que está dito é isso. Qual é o erro dessa equação? É grande. Por quê? Porque nós só temos aqui, para preservação no estado, 3 unidades de conservação. Quando eu digo preservação, são áreas criadas pelo poder público que não podem ser tocadas, não é permitido exploração, não é permitido presença humana no sentido de extrair recursos, fazer produção econômica lá dentro. A única produção econômica que pode acontecer em 2 dessas é fazer turismo e pesquisa e educação ambiental, que são o Parque Nacional da Serra do Divisor, o Parque Estadual do Xandres e a Estação Ecológica do Rio Acre. Muita gente entende isso como um travamento da possibilidade de desenvolver. Isso não significa 12% do Estado, um pouquinho mais, eu não estou com o número certo, mas não chega a mais do que isso. Agora, o restante das áreas, as outras áreas, por exemplo, as outras unidades de conservação, que são as de uso sustentável, porque aquelas 3 são de proteção integral. Como a Chico Mendes, por exemplo? A reserva Chico Mendes, a reserva do Alto Juruá, a reserva extrativista do Tarauacá. Todas essas áreas permitem presença humana. Todas elas foram criadas porque há comunidades extrativistas tradicionais morando lá dentro. Por isso que elas foram criadas, para garantir que essas comunidades mantivessem seus modos tradicionais de vida. E quais são? Produção familiar, alimentar e extrativismo.
Agora, não impede que também se agregue nesses espaços, a partir de estudos, de planejamento, de entendimento com as comunidades, a introdução de outras atividades produtivas que para eles vão ser muito benéficas. Muita gente fala que o Partido dos Trabalhadores, que acabou sendo um símbolo desse cuidado em relação à política ambiental, teve 20 anos para implantar isso que você falou e não conseguiu, por exemplo, diminuir a concentração de renda aqui. E aí? Olha, se for falar olhando para essas áreas protegidas, as unidades de conservação, que são 25% do Estado, e desses 25%, só 12% são preservação, que é intocabilidade, o resto todo é para uso. Mesmo as áreas de preservação permanente, elas podem ser usadas. Se você fizer o uso correto, você não pode derrubar a floresta, você pode fazer extração, pegar frutos, tudo isso é econômico, pode até fazer reflorestamento. O Código Florestal permite isso, com árvores para a produção de alimentos, com um certo limite, mas tem essa possibilidade. Então, no caso dessas de uso sustentável, o que aconteceu? O que acontece no país? O gestor público principal, que é o ICMBio, é um órgão que vem tentando evoluir com rapidez para poder ter uma capacidade de administrar esses territórios. Esses são territórios que estão assentados dentro de municípios. Então, para muitos municípios, esses territórios atrapalham o desenvolvimento. E acontece que, para tomar conta de um território de 800 mil hectares, eu dou sempre esse exemplo da Serra do Divisor, do Parque Nacional, é um funcionário. Como é que um funcionário vai conseguir empreender programas de turismo para fazer visitação pública, vai manter relações públicas com os prefeitos para criar alternativas econômicas? Aí o presidente fala que nós somos a região mais rica, ok, mas o tratamento que se dá, o olhar que se dá, é esse que você está dizendo aí. Olha, tem o Programa de Áreas Protegidas da Amazônia, que funciona aqui no Brasil desde 2002, 2003. Já foram mais de 236 milhões de dólares aplicados em mais de 117 unidades de conservação ao longo, são quase, se eu não me engano, quase 17 anos, né? Eu fiz as contas e para cada hectare dessas terras, que significa quase 60 milhões de hectares, você sabe quanto sobrou para cada uma? $3 para cada uma. $3. Aplicado em 60 milhões de hectares. Como é que você acha que a gente vai poder evoluir com uma perspectiva econômica, inclusive nas unidades de uso sustentável, como a reserva extrativista, para que gere renda numa perspectiva de cadeia de negócio, de mercado, que atraia visitantes internacionais para isso? Não Miguel, tem como, né? Tem aqui uma pergunta. Por que essas ONGs não ajudam em projetos de investimento em escolas, barcos, ramais, educação, tecnologia para o povo que vive isolado na Amazônia? As escolas nos seringais são uma tristeza. E aí, qual é a verdadeira preocupação? Só com os animais e árvores? Aqui é aquela visão a respeito de que ONG defende macaco, defende a preguiça, defende e esquece do ser humano. É essa concepção que está cristalizada. Eu aproveito aqui, Miguel, e falo o seguinte: tem essa concepção que está cristalizada e tem um outro problema que a gente ainda não conseguiu equacionar, que é dar ao pequeno produtor, e aí eu já estou botando a conversa no outro nível, ao pequeno produtor agrícola, acesso à tecnologia que não o fogo. Já existem formas de produzir sem que se use o fogo. Por que isso o poder público não coloca em uma escala maior? Qual é a dificuldade? Olha, primeiro é continuidade de processo. É preciso que no campo haja presença constante da assistência técnica e extensão rural. É impossível um produtor incrementar uma tecnologia nova se ele não consegue ter orientação constante e incorporar isso numa sequência de anos. Né? E sabendo que aquele produto que ele vai estar gerando tem mercado. Então a assistência técnica cumpre isso tudo. É uma ação determinante para alternar e colocar de lado o uso do fogo e o desmatamento. Porque você tem áreas já desmatadas que poderiam ser recuperadas com leguminosas, ser implantados sistemas agroflorestais com visão de mercado. Hoje, por exemplo, tem uma empresa aqui no Acre
que é a Aves para o Planeta, que produz açaí, apoia a produção do açaí, implantando uma base de no mínimo 3 hectares de açaí, e já tem toda uma cadeia de mercado pronta para vender o açaí para fora. Tá vendo? Então, ele já está trabalhando com esse olhar e isso promove restauração. Então, se você não tiver essa assistência técnica para retirar o uso do fogo, isso vai perdurar, vai permanecer. E aí é preciso ter equipes em campo. Né? Como é que se não tem uma Emater funcionando, a gente tem, por exemplo, o trabalho de parceria de organizações como a nossa, como a SOS Amazônia, que presta assistência técnica. A gente trabalhou 3 anos na Reserva Extrativista Alto Juruá e ao longo do Rio Juruá, trabalhando com muitas famílias, orientando a produção agroecológica, substituindo o uso do fogo, recuperando área degradada, recuperando áreas de nascente, com reflorestamento, implantando viveiros comunitários junto com essas famílias. A gente trabalhou aproximadamente só ao longo de Taumaturgo para Cruzeiro, com 800 famílias, mais 1.200 dentro da Resex Alto Juruá. São 2.000 famílias que a gente teve uma continuidade de trabalho de quase 5 anos. Isso reduziu a quantidade de queima, a área de desmatamento, e eles conseguiram ganhar mais dinheiro. Tá? Precisa-se... Agora, olha só, o Miguel, para você ver como é que está, qual a percepção que as pessoas têm. Tem um telespectador aqui que não se identificou, mas como eu sou democrata, eu vou ler a pergunta dele. Deixa de ser inocente. A Amazônia é rica, sim. Por que tu acha que está cheia de ONG? Tu acredita que é para proteger a Amazônia? Como esquerdista, você sabe que não. Bom, primeiro que eu não sou esquerdista. Segundo, que é exatamente isso. Se ela é rica, por que o governo federal é tão ausente? É disso que se trata. Porque ausente não apenas da questão de defesa, que o Exército, como eu já disse, o Exército é uma instituição muito importante para fazer o que apenas faz. Então, teria que estar aqui de uma outra forma, com muito mais gente, com muito mais estrutura. Eu estou falando de a presença do governo federal com política pública mesmo, que pelo que você está falando, Miguel, não há política pública efetiva e com continuidade. É isso que você está relatando aí agora. Mas a percepção que as pessoas têm a respeito do problema é esse, de partidarizar. A polêmica vem em função de ser um partido deste ou daquele viés ideológico. Essa é a questão. É lamentável, porque no nosso caso a gente não veste camisa de partido. A gente tem um compromisso com a conservação, com o desenvolvimento do Estado, mas com base sustentável. Então isso é preciso dialogar com todos os partidos, dialogar com todos os políticos, claro, com todos os governantes. Né? Nós já estamos em conversa com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Logo no início de janeiro, em janeiro, fevereiro, a gente já entregou um ofício para o secretário dizendo qual era a nossa proposta, nossas preocupações, recomendações, uma visão de continuidade do trabalho. Tem um trabalho de produção de produtos não madeireiros que a gente concluiu agora em 2018 com a cadeia do cacau silvestre, com a cadeia dos óleos e com a cadeia da borracha, que fortaleceu 8 cooperativas. Aqui no Acre são 7, 2 no Amazonas, fez com que elas aumentassem a renda de um ano para o outro e elas continuam hoje nessa busca de mercados nacionais e internacionais. 4 delas hoje estão se atualizando na certificação orgânica para exportação para a Europa. Muito bom. Miguel, nosso tempo já está acabando, eu queria só lhe perguntar uma coisa. É possível, efetivamente, aumentar a nossa produção de grãos sem pressionar para desmate? Do jeito que está, é possível isso acontecer? Com as atuais áreas degradadas, ter algum avanço nesse sentido? Olha, eu ouvi da Embrapa e ouvi também de produtores aqui mais poderosos e com mais capital, mais né? Estruturados e tudo, que são profissionais com larga experiência, que a implantação do agronegócio com essa perspectiva de grandes espaços para que possa produzir soja ou milho em escalas bem maior, não é muito favorável. Nossa região mais favorável é essa aqui do Vale do Acre. Do Vale de Sena Madureira para lá, os terrenos são muito mais ondulados, os solos são mais arenosos e dificultam muito a implantação. E aumenta o custo, portanto, né? Então, para você botar uma máquina que custa milhões para fazer a coletadeira de soja em 100 hectares, isso aí é nada. As extensões têm que ser imensas e contínuas para poder viabilizar a compra daquela máquina e que aquele produto, no final das contas,
renda aquilo que todo investimento que aconteceu anteriormente. Para finalizar a nossa conversa, você se sente ameaçado por ser uma dirigente de uma ONG? Isso tem te incomodado no atual cenário político, não? Olha, eu já passei por isso uma vez, sabe? Eu senti assim na pele uma reação num grau muito elevado por um questionamento que a gente habitualmente faz, né? Porque nós temos esse papel, a gente tem que cobrar do Estado que cumpra seu papel constitucional e também colaborar. E pior que a gente recebeu fomos rechaçados de uma maneira que eu fiquei assim com medo, né? Mas eu depois comecei a entender melhor, eu achei que a gente tem que abordar as coisas de maneira mais política, mais diplomática possível para a gente colocar nossas ideias. A gente tem que continuar a fazer isso. Tem que teimar. Tem que sentar na mesa o tempo todo. A gente não pode sair da mesa. Mesa é para diálogo, tá vendo? E a gente tem que buscar esse diálogo constantemente. Obrigado, Miguel, pela sua vinda aqui no Gazeta Entrevista. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Nós também. voltamos logo após o intervalo, falando a respeito dos problemas na área de saúde.